Toda decisão deve ter uma base sólida. Não se pode ser leviano ou despreparado para interpor recursos que sejam. Januário, que elementos você buscou para embasar seu pedido de suspeição em relação ao juiz? Inicialmente, para a montagem da petição, eu utilizei algumas jurisprudências, não exatamente que se encaixavam naquele meu caso, mas tratavam de suspeição. A doutrina, que são autores, eu utilizei estudos de processos. Na ocasião, eu protocolei o incidente de suspeição num dia. Eu protocolei e 1 hora depois que eu havia protocolado, eu localizei na internet um livro que tratava somente de suspeição, que é um livro do grupo Prerrogativas. É um livro escrito pelo professor Lênio Streck e Dr. Marco Aurélio de Carvalho. Inclusive, eu fiz uma emenda da inicial. Eu protocolei minha petição no dia, algumas horas depois, ou no dia seguinte, eu fiz a emenda e acrescentei farta documentação, farta fundamentação doutrinária. Isso foi com relação à petição inicial. Você disse que estudou processos. É função do advogado fazer isso? Estudar processos para buscar irregularidades? Nesse primeiro momento, o estudo de processos, ele é uma característica de alguns advogados, no sentido de tentar buscar qual é o perfil daquele juiz ou daquele julgador. Não é nada de anormal você tentar entender como aquele juiz julga. Isso não é nada irregular. O que não é normal é você tentar estudar processos de terceiros que você não é parte, tentando encontrar ali erros ou decisões conflitantes. Isso não é uma coisa cotidiana para o advogado. Então, no meu caso, eu adotei alguns caminhos. Em primeiro lugar, eu não tinha os processos, eu não sabia o número dos processos, a quantidade de ações que o juiz havia julgado procedente ou improcedente. Então, eu não tinha essas informações. Então, primeiro passo, o que eu fiz? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele publica um diário oficial, e nesse diário oficial ele sai basicamente 3, 4 vezes por semana. Eu baixei todos os editais que o tribunal publicou de 2016 até abril de 2022, e aproximadamente 88 mil folhas de PDF, e o meu conhecimento em informática ele é muito restrito. Eu pesquisei todos esses documentos, localizei aproximadamente 250 processos de uso campeão, e a partir deste momento eu quando eu identifiquei o número dos processos, eu baixei esses processos pelo PJE, que é um sistema virtual, do qual eu utilizo um assinador eletrônico chamado token. Então eu baixo esse processo, lá no processo vai constar que o advogado Januário, na data tal, e o horário, acessou aquele processo. Então, eu baixei todos os processos que tramitaram nesse período. Na ocasião, havia um número considerável de processos que tramitavam no físico, mais de 50 processos. Eu localizei 250, dos 250 eu consegui baixar aproximadamente 190 processos. Baixei esse processo e comecei a fazer um estudo sistemático, não só das decisões, mas um estudo de todo o processo, o trâmite desde o momento que a ação foi distribuída até o momento da sentença, os despachos, se esses despachos eram rápidos ou não, para fazer esse comparativo com as ações das quais ele havia proferido a decisão de extinção dos meus processos.
eu fiz esse levantamento objetivando encontrar irregularidades, tentando demonstrar a parcialidade dele, esse material seria juntado nos processos, na minha arguição de suspeição, posteriormente, mas também seria usado, né, esse material seria usado em futuras apelações, levando em consideração que nessa data já haviam 10 processos extintos. Perfeito. Processo. Conjunto de elementos argumentativos concatenados para a busca de decisões do juiz de primeira instância.